Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso convidando, participe, comentando, dizendo de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Deixe a sua opinião, a sua participação, deixe o seu like e inscreva-se aqui no Foco do Brasil, acionando o sino de notificações, rumo aos 3 milhões de brasileiros. E atenção, de segunda a sábado, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller após o almoço. Prestigie. E claro, olha a sugestão, QR Code aparecendo na tela, interaja com a gente. Seja membro da comunidade verde e amarela Foco do Brasil, 50% de desconto para novos membros do primeiro mês. Vamos agora às notícias desta edição. Empate técnico na corrida para o segundo turno das eleições 2022. O petista Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão empatados tecnicamente no segundo turno, segundo o levantamento feito entre os dias 8 e 12 de outubro pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado agora nesta quinta-feira. De acordo com a pesquisa, Lula teria 47,6% das intenções de votos totais contra 44,1% de Bolsonaro. A margem de erro permite dizer sobre o empate técnico. A margem é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, Bolsonaro poderia estar 2,2% a mais, Lula 2,2% a menos, que caracterizaria um empate técnico nesta altura. Também é possível que a margem de erro também leve o petista um pouco mais, Bolsonaro um pouco menos, enfim. É este o cenário, enfim, que coloca a disputa eleitoral em uma incerteza grande neste momento. Bolsonaristas apostam que a virada já aconteceu. Petistas acendem o sinal de alerta com esse resultado. Outros 4,8% dos entrevistados disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, e 3,6% declararam que não sabem ou não responderam. Quando são contados apenas os votos válidos, excluídos brancos e nulos, o ex-presidente petista Lula tem 51,9% contra 48,1% do presidente Bolsonaro, o que também configura empate técnico. Esse foi o primeiro levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas no segundo turno da eleição presidencial. O Instituto foi o que mais se aproximou do resultado das urnas no primeiro turno. Para lembrar, em pesquisa divulgada na sexta, dia 30 de setembro, o Instituto apontou 47,1% dos votos válidos para Lula contra 40% de Bolsonaro. Nas urnas, o resultado foi 48,4% para o petista e 43,2% para o presidente. A pesquisa divulgada agora foi feita por meio de 2.020 entrevistas pessoais em 162 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. Foi registrada no TSE sob o número BR 08438/2022. Nas redes sociais, o otimismo tomou conta da campanha de Bolsonaro. Há já afirmações de que, por exemplo, certos apoios desestabilizaram a campanha petista, como foi o caso do apoio público do jogador Neymar, não é? Empresário Roberto Justus, enfim, outros nomes que apareceram forte no final do primeiro turno e reforçam agora na corrida de segundo turno o apoio a Bolsonaro. Apoiadores, então, elevaram a consideração de que até a virada já aconteceu nessa altura. Alguns preveem até a vitória já com uma vantagem entre 3 e 4 milhões de votos pró-Bolsonaro. Na campanha petista, o sinal vermelho está aceso. Muitos já consideram muita dificuldade em sustentar a primeira posição ocorrida no primeiro turno. É a marcha eleitoral, né, rumo ao dia 30 de outubro que se aproxima rapidamente. Neymar manda cobrir sua cobertura com enorme bandeira do Brasil para receber Bolsonaro. Em Santa Catarina, imóvel conhecido como Prédio do Neymar em Camboriú, exibe 2 bandeiras gigantes do Brasil. A cobertura do jogador de futebol Neymar em Santa Catarina apareceu forrada com a bandeira do Brasil. O imóvel fica no
imponente edifício conhecido como Prédio do Neymar em Camboriú. As imagens viralizaram nas redes sociais. A instalação da bandeira reforça o apoio do camisa 10 da seleção brasileira à reeleição do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. E esse momento aí teve, inclusive, a passagem há poucos dias de Bolsonaro pela cidade, e lá já estava uma ou duas, estavam bandeiras do Brasil no prédio conhecido como Prédio do Neymar em Santa Catarina, reforçando a presença do jogador Neymar na eleição, pois ele já havia se manifestado no primeiro turno, agora novamente, pró-Bolsonaro, e há quem diga que esse apoio de Neymar desestabilizou a campanha petista, já que foi forte a presença dele e teria contribuído imensamente para o fortalecimento de Bolsonaro, inclusive na reta final do primeiro turno. Bolsonaro, que esteve no Nordeste brasileiro nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, esteve em Recife, Pernambuco, com um encontro com apoiadores na Avenida Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, entre outros momentos com apoiadores e lideranças. Bolsonaro diz ter uma consideração muito especial ao estado de Pernambuco e manifestou seu carinho no encontro com apoiadores em Recife. Não existe mais condição endêmica no governo federal. Olhando para essa aposta aqui, nessa semana, serão nessa semana, 2 portarias regulamentando a construção de eólicas na costa do Nordeste. Ou seja, o Nordeste, em pouco tempo, passará a exportar energia verde para o mundo todo, além de reindustrializar o seu parque aqui nos 9 estados. De Pernambuco, Bolsonaro viajou para São Paulo, onde, com convocação prévia, ele teve uma reunião com influenciadores digitais. Ele, inclusive, publicou um vídeo convidando influenciadores que o apoiam para este encontro em São Paulo. E nesta sexta, agendas em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte, mais uma vez em Minas Gerais, onde Romeu Zema está fazendo a diferença na campanha bolsonarista. O presidente retorna a Minas Gerais, esteve agora na quarta-feira, dia 12 de outubro, já novamente nesta sexta em Minas. No sábado, dia 15, o candidato à reeleição volta ao Nordeste para uma agenda intensa, onde percorrerá 3 capitais em um só dia. Estará em Teresina, Piauí, São Luís, Maranhão e Fortaleza, Ceará. E em tempos onde muitos estão sendo punidos e censurados por falarem a verdade em notícias ou reproduzirem notícias e fatos verdadeiros, o PT gastou cerca de R$30 mil com uma fake news contra Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro pediu novamente ao TSE a proibição da exibição da peça publicitária do PT que associa Bolsonaro ao canibalismo. O que todo mundo sabe é uma baita de uma fake news, não é? Isso é evidente, é uma montagem. Pegaram uma fala ali e tal e transformaram em um fato, uma fake news, que foi fortemente veiculada nas propagandas de Lula. No sábado agora, não é? O ministro do TSE já havia determinado a suspensão da veiculação da propaganda. Estima-se que o PT gastou R$30 mil para criar o conteúdo e reproduzir. As informações são da Jovem Pan. Então, agora veja você o absurdo disso, não é? Fake news clara, sendo paga com dinheiro público, provavelmente do fundão eleitoral. Só nisso mereceria uma punição bombástica. Não é todo mundo contra fake news? Pessoas inocentes estão sendo caladas por falar em notícias verdadeiras, que estão sendo até consideradas notícias fakes, e por isso a censura para combater a fake news, quando na verdade são notícias verdadeiras. Este caso aí, que é uma baita de uma fake news, o que fazer?
Por outro lado, o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. Segundo o ministro, o vídeo viola a legislação eleitoral regente e a regra de tratamento fundamentada na garantia constitucional da presunção de inocência. E assim determinou a suspensão imediata de veiculação da propaganda eleitoral da campanha de Bolsonaro, que chama Lula de corrupto e ladrão. O ministro acolheu o argumento da defesa do petista de que se trata de propaganda irregular. Verifica-se que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada é ilícita, pois atribui ao candidato a conduta de corrupto e ladrão, não observando a legislação eleitoral regente e a regra de tratamento fundamentada na garantia constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, escreveu o ministro. E assim segue o baile, não é? A coligação do PT também acionou, e mais uma vez o TSE, com um novo pedido de censura contra o jornal A Gazeta do Povo, um jornal centenário de grande credibilidade do estado do Paraná, que a matéria do jornal Gazeta do Povo explicou a amizade entre o petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Além disso, Lula pede censura prévia para que o jornal Gazeta do Povo seja impedido de fazer novas matérias que demonstrem qualquer tipo de ligação com outros ditadores. No início do mês, a campanha de Lula já havia pedido e o ministro do TSE determinou a censura à Jovem Pan, à Gazeta do Povo e ao site O Antagonista. Na nova ação, a defesa do petista alega que os conteúdos são inverídicos e afirmam que Lula não apoiaria a ditadura nicaragüense. Além da Gazeta do Povo, os perfis no Twitter de Rodrigo Constantino, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, Bárbara T. Atualizei, entre outros, também foram alvo de pedidos de censura, mesmo que as afirmações estejam fartamente documentadas em vídeos e expressões mútuas de apoios entre os citados. E na guerra judicial contra Bolsonaro, o PT também ingressou então com 2 ações no TSE para proibir a campanha de Bolsonaro de veicular um vídeo ligando votos de detentos presidiários ao petista Lula. No material, um locutor diz que Lula foi o mais votado em alguns presídios brasileiros, como em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Além de pedir a suspensão da veiculação das propagandas, o PT quer também obter um direito de resposta. Sérgio Moro, eleito senador pelo União Brasil, pelo estado do Paraná, voltou a criticar Lula. O ex-juiz, que foi eleito senador, publicou nas redes sociais um trecho de uma entrevista concedida pelo petista à TV Democracia em agosto de 2020, na qual o petista afirma que não deixaria Moro quieto e que o ex-juiz da Lava Jato teria que tomar remédio tarja preta para dormir. Ao comentar as falas do petista, Moro, que declarou voto em Bolsonaro neste segundo turno, escreveu no Twitter: demonstração clara do ódio que Lula tem da verdade e da justiça. O figurino atual da Frente Democrática não convence. As ameaças não vão me intimidar. O Brasil é muito maior do que a corrupção dos governos do PT. Sou contra Lula e seu projeto de poder, declarou Sérgio Moro. Sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Aparecida, São Paulo, ele comentou em suas redes sociais: assim como em anos anteriores, fui a Aparecida celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, data especial para a fé de muitos brasileiros e profundamente marcante para a nossa nação. Que Deus siga nos dando força para lutar pelos valores da Virgem e de seu Filho Jesus Cristo. Aproveitei a ocasião para agradecer aos católicos do Brasil inteiro pelo apoio inestimável. Sei que tenho meus defeitos e pecados, mas o combate que estamos lutando é maior do que cada um de nós. Que Deus ilumine o nosso povo neste momento decisivo. Enquanto alguns veículos tentaram desinformar, um vídeo mostrou a recepção real dada ao presidente Bolsonaro em Aparecida. Bahia é o estado do Nordeste que mais fatura com agropecuária. É lindo de ver a força da Bahia
e a transformação que até outros estados do Nordeste estão tendo na área da agropecuária. Muitos do Sul já estão também aproveitando o embalo, se deslocando para trabalhar no Nordeste, no agro nordestino. Ainda mais agora com a transposição do Rio São Francisco. O valor da produção rural de 2022 na região da Bahia deve bater quase 115 bilhões de reais no Nordeste. A Bahia é o estado que mais deve faturar com a agropecuária na região Nordeste do Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção rural baiana de 2022 vai chegar perto de 53 milhões de reais. Bilhões de reais. A projeção para o valor bruto da produção da agropecuária da Bahia de 2022 representa um crescimento próximo de 6% sobre o resultado do ano anterior. Em 2021, as terras baianas geraram quase 50 bilhões de reais em riquezas. O carro-chefe do agronegócio no estado é a soja. Ao todo, o valor bruto da produção da agropecuária do Nordeste de 2022, como falamos, é estimado em quase 115 bilhões de reais, ou seja, quase metade da riqueza rural da região está na Bahia. Mas, gente, a riqueza da produção baiana e do Nordeste em transformação, sobretudo agora com a ajuda da transposição do Rio São Francisco concluída pelo governo Bolsonaro, já está despertando interesses estranhos. João Pedro Stedley, líder do MST, um movimento conhecido por invadir terras, afirmou que Lula, sendo eleito presidente, se Lula for eleito presidente, o Brasil voltará a ter grandes mobilizações em breve. A declaração foi dada em entrevista ao Brasil de Fato. Segundo o líder do MST, o país vive um refluxo, um cerceamento do movimento de massas. As mobilizações populares não dependem da vontade dos dirigentes ou de entendermos que são necessárias. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos ainda no refluxo do movimento de massas. Acrescentou ainda que ninguém gosta de dar soco em ponta de faca, explicando por que atualmente não há movimentação do MST, ou seria, na verdade, por conta de que o governo Bolsonaro não apoia invasões. Para o líder do MST, a retomada das grandes mobilizações de massa seria uma consequência natural da vitória de Lula. Mas eu acredito que isso é passageiro e acho que a vitória do Lula que se avizinha vai ter como uma consequência natural, psicossocial, nas massas, um reânimo para nós retomarmos as grandes mobilizações ou invasões de massas. Movimento de massa não é só fazer passeata. É quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes e então passa a atuar na defesa dos seus direitos de 1001 formas, fazendo greves, ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, como foi naquele grande período de 1978 a 1989. A luta de classes é uma gangorra. Eu acho que nós voltaremos a ter mobilizações em breve. Aí então a afirmação do líder do MST. Diante disso, dizem que produtores e trabalhadores rurais da Bahia e de outras regiões do Nordeste estão preocupados porque a região poderia ser uma das primeiras a terem sérios problemas com invasões caso a perspectiva do líder do MST se concretize. Os senadores eleitos Damares Alves e Magno Malta devem sugerir a abertura de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI mista, para investigar o tráfico e o desaparecimento de crianças nas fronteiras do Brasil. A informação é da CNN Brasil. O Ministério Público Federal enviou ofício à secretária executiva do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Barbosa de Alvarenga, com solicitação de informações sobre crimes contra crianças que a ex-titular do Ministério, Damares Alves, anunciou ter descoberto em visita ao arquipélago do Marajó, no Pará. Membros do Ministério Público Federal no Pará pedem à Secretaria Executiva do Ministério que apresente os supostos casos descobertos pelo Ministério, indicando todos os detalhes que a pasta possua para que sejam tomadas as providências cabíveis. O Ministério Público Federal também pede que o Ministério que antigamente
era liderado por Damares, informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação, denúncia ao Ministério Público ou à polícia. A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, afirmou que crianças da Ilha do Marajó, no Pará, são traficadas para o exterior e são submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. Só que artistas ligados à militância da esquerda ficaram irritados com as declarações de Damares, de tal modo que corre um abaixo-assinado pedindo a cassação de Damares, que foi eleita agora senadora. E agora, com a participação do senador também eleito Magno Malta, a irritação ficou ainda maior. Quem conhece Magno Malta sabe do seu trabalho contra a pedofilia, contra agressões, abusos sexuais, enfim, é um trabalho de longa data. Os casos citados por Damares são conhecidos também de longa data. Missionários cristãos, gente, já realizavam ações e denúncias na tentativa de preservar as crianças já em 2005, 2008, 2010, enfim. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, agora classificou como um completo escárnio a soltura do ator José Dumont. Ele também usou o caso para defender a senadora eleita Damares Alves. Bolsonaro usou esse caso da soltura para defender Damares, que está recebendo ataques da classe artística militante. Ela tem sido questionada sobre uma possível omissão quanto à declaração de que encontrou crianças sexualmente exploradas em visita à Ilha de Marajó, no Pará. O presidente Bolsonaro defendeu Damares, porque não há omissão, não é? Há inclusive denúncias antigas já, e há investigações, trabalhos sendo feitos em relação a isso. O presidente Bolsonaro disse: é um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com pedofilia e acusado de estupro de vulnerável em pleno Dia das Crianças. Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança de seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima, disse Bolsonaro. Tão revoltante quanto é ver que alguns preferem se revoltar mais com uma mulher que corajosamente denuncia e luta contra esquemas de tráfico e exploração sexual do que com os próprios criminosos. Tudo bem não gostar de mim, mas não sacrifiquem as crianças só para me atacar, completou Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, em Washington, onde participa das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, encarou o FMI. Afirmou que os Estados Unidos e a Europa precisam se olhar no espelho em relação às medidas de ajustes fiscais. O ministro participa dessas reuniões anuais e disse o seguinte: eu acho que eles deveriam se olhar no espelho porque não estão fazendo um bom trabalho. Estão muito atrás da curva nas políticas fiscais, estão muito atrás da curva nas políticas monetárias. A inflação está descontrolada, disse o ministro em relação aos Estados Unidos e outros países. Em sua manifestação, o ministro da Economia voltou a defender a ideia de que os bancos centrais tomem medidas mais rígidas contra a inflação e afirmou no tradicional comunicado ao órgão que o FMI negligenciou a inflação global e deu orientações equivocadas. O Brasil está na estrada da prosperidade, está indo bem, saindo dessa bagunça. Com relação aos Estados Unidos e Europa, este é o terceiro ou quarto encontro que temos de alertar para o fato de que estão muito atrás na curva, estão dormindo no volante, disse Guedes em entrevista coletiva. Há 6 meses estava todo mundo dizendo que os brasileiros estão passando fome. Aí o FMI diz que o gasto podia ser menor. Isso que eu falo. O FMI tem que falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus. As novas projeções do Fundo Monetário Internacional mostram que o Brasil terá um crescimento econômico maior que Estados Unidos, França e Alemanha em 2022. De acordo com o órgão, o Produto Interno Brasileiro deve fechar 2022 com a expansão de 2,8%. Ao mesmo tempo, o desemprego é estimado em 1,6% para os norte-americanos, 1,5% para os alemães e 2,5% para os franceses.
Guedes ainda defendeu a ideia de que haja um maior empenho na ajuda à Ucrânia, atingida por uma guerra provocada pela Rússia. Apesar da manifestação, o Brasil tem evitado de condenar claramente Rússia pela invasão da Ucrânia em órgãos internacionais, por conta de que a Rússia tem uma importante participação na questão, por exemplo, dos fertilizantes ou ingredientes para fertilizantes, e um choque direto com a Rússia prejudicaria a alimentação mundial, já que isso envolve a produção de alimentos no Brasil. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, participou nesta semana da 50ª sessão do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, principal foro internacional dedicado ao tema, em Roma, na sede da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A FAO, esse ano, tem um papel importante neste estado mundial, principalmente nesse período pós-pandemia, disse o ministro, onde houve aumento da pobreza no mundo, e o Brasil, como líder mundial que somos na produção de grãos, é um dos principais responsáveis por estar garantindo essa segurança alimentar. Está tendo aqui um papel de cooperação, disse o ministro em entrevista. Segundo ele, o Brasil coopera tanto com a produção de alimentos como com conhecimento. De acordo com Ronaldo Bento, nosso país renovou por mais 5 anos com a FAO. O Brasil tem muitos exemplos de sucesso a serem colocados como boas práticas pelo mundo e está sendo considerado pela FAO como também pela Organização das Nações Unidas, ONU, e outros organismos internacionais como primordial nesse enfrentamento da insegurança alimentar no mundo. Um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional, divulgado agora há pouco, aponta que cerca de 828 milhões de pessoas no mundo não têm certeza se farão a próxima refeição. O ministro também falou do Auxílio Brasil, uma ferramenta brasileira de combate à fome. O benefício teve o pagamento de outubro, inclusive antecipado em uma semana, já começou a ser pago. Em todo o país, 21 milhões de famílias recebem o auxílio destinado a quem vive em situação de vulnerabilidade social. Nossa economia está crescendo. O Brasil está em um momento ímpar em matéria de desenvolvimento econômico e andando lado a lado com a proteção social. Ele destacou ainda a queda na inflação, a deflação que está ocorrendo no Brasil neste momento. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Lembrando que temos também, após o almoço, de segunda a sábado, com Leonardo Miller, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil. Prestigie. Veja o QR Code que está aparecendo na tela com uma ótima sugestão para você interagir com a gente. Torne-se membro desta comunidade verde-amarela. Dê a sua força ao Foco do Brasil. 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.